Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Goiás Vem no Enem 2021. Esse programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem e grandes vitórias. Eu sou a Fernanda Serbeto, professora de História, e hoje nós vamos tratar da Revolução Industrial. Vale salientar que os nossos conteúdos estão casados com a matriz de referência do Enem. Vamos lá? Observa comigo a competência de área 4. De acordo com a matriz do Enem, a competência de área 4 tem como objetivo entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. E de uma forma mais específica, o que nós vamos trabalhar aqui? A habilidade 17 propõe analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Quando a gente propõe a habilidade 17, é justamente para que a gente pense o quanto a indústria se expandiu pelo globo terrestre desde o seu surgimento. No início, nós vamos falar de Inglaterra, vamos falar de Europa, Japão, Estados Unidos. A posteriori, nós vamos perceber que a industrialização sofreu um processo de mundialização, tanto em relação aos locais de instalação desses parques industriais, como a própria questão do capital, do consumo. Veja a habilidade 18. Analisar diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Será que a circulação de capital, dinheiro, oriundo da industrialização, circulou da mesma forma em todos os continentes? Vamos ver aqui que não. E vamos responder, ou vamos buscar construir juntos esse conhecimento, tá? E a habilidade 20 propõe selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Aqui na habilidade 20, nós vamos dar a devida atenção às massas, às maiorias, a nós, independente da nossa formação ou pouca formação ou pós-graduação, mas as contribuições que tivemos o tempo todo para os avanços da indústria, da tecnologia, direta ou indiretamente, e que repercussões isso tudo trouxe para nós até agora. Vamos lá? Queridos, me acompanhe aqui. Esse vídeo, para você que tem grande afinidade por games, ou para você que tem grande afinidade por automóveis, ou pelo cinema, ou pelos três, você deve ter reparado que isso aqui é trecho de abertura do Need for Speed, que é um grande representante tanto dos games, quanto da indústria automobilística, quanto do cinema. E para nós que apreciamos essas três indústrias, essas grandes tecnologias, nós sabemos bem que na atualidade, século XXI, estamos então condecorando e vivendo a quarta revolução industrial, a chamada Indústria 4.0, um conceito alemão recentemente criado, da última década então que vivemos, tá? E o que caracteriza a quarta revolução industrial? O que nós estamos vivendo que casa com esse conceito? Veja você, por exemplo, o próprio vídeo, os games, o Need for Speed, a indústria automobilística, bem como o cinema. Nós temos condecorado a indústria da inteligência artificial. Nós temos máquinas produzidas e programadas por algoritmos que têm autonomia em relação aos seus criadores. Percebam isso. Carros híbridos, carros elétricos, cada vez maior a nossa busca pela sustentabilidade em detrimento da queima de combustíveis fósseis. Tem sido uma forte tendência dessa indústria. A nanotecnologia, a robótica, mas a robótica não é exclusiva de agora. Nós sabemos que a robótica tem as suas raízes
E a gente volta lá na década de 60, no Japão, na terceira revolução industrial, que casa totalmente com os avanços da informática. Não é novidade para nós. Foram situações, contextos que fizeram parte da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso crescimento. Das pessoas que viveram um pouquinho antes da gente, de mim, as pessoas da sua idade, mais jovens que você. E nós temos visto essa forte tendência, tanto na nossa construção educacional quanto profissional. Não é verdade? Percebemos então que as indústrias trouxeram uma grande contribuição para o avanço daquilo que a gente chama de tecnologia. A tecnologia é a ferramenta que o ser humano vai se utilizar para facilitar o seu cotidiano, desde a pré-história. No entanto, ao longo dos avanços da história, nós vamos percebê-los. E nós vamos perceber isso cada vez mais frenético, cada vez mais próximo de nós, nos deixando então cada vez mais dependente dessas máquinas que nós mesmos criamos. É uma tendência que vem desde a terceira revolução industrial, é uma tendência que vem agora para marcar a quarta revolução industrial. Como foi que tudo isso começou? O início de tudo está lá na Inglaterra, no século XVIII. O pioneirismo da Inglaterra se justifica pelo quê? A Inglaterra acumulou muito capital ao longo da Idade Moderna, em função do mercantilismo. A Inglaterra explorou lavouras de algodão no sul das 13 colônias, atuais Estados Unidos. A Inglaterra entrou em grandes colapsos bélicos, guerras com a Espanha e, por isso, acabou repercutindo num grande ganho de ouro e prata em função dessas guerras. Afinal, a Inglaterra detinha o maior capital do mundo no século XVIII. A Inglaterra detinha fontes de carvão, ferro. A Inglaterra detinha também a possibilidade de lançar as leis de cercamento dos campos para a criação de ovelhas, obtenção de lã e, portanto, matéria-prima da indústria têxtil, a primeira indústria lançada em todo o planeta. E essa indústria ainda era muito precária. Ela vai funcionar com a energia à base do vapor, à base, então, da produção dos tecidos. Nós ainda víamos trabalho infantil, nós víamos exploração do trabalho feminino e grande precarização da própria mão de obra dos homens. Com o avançar do tempo, século XIX, nós vamos reparar a segunda revolução industrial, já com grande avanço da energia elétrica. Vamos perceber grandes motores surgindo a partir daí, inclusive as primeiras nuances da indústria automobilística com a Ford. Mas os europeus juram que começou com a Mercedes-Benz. Não vamos entrar nessa discussão. Servindo de modelo de produção, o Fordismo, para estas e outras máquinas daquele contexto. Mas não se trata só desse desenvolvimento de grandes máquinas. A coisa se expandiu por Europa, Japão, Estados Unidos, e esses grandes centros produtores de tecnologia vão buscar territórios fornecedores de matéria-prima para suas indústrias. Territórios que fossem, então, fornecedores de fontes de energia, carvão, petróleo, e por isso você está vendo aí o continente africano todo retalhado de forma geométrica, estranhas fronteiras. Não, elas não são estranhas. Propositalmente, elas foram traçadas na Conferência de Berlim, para que então se lançasse o neocolonialismo, ou também chamado imperialismo. É claro que isso não foi um processo harmônico, nem tampouco pacífico, nem entre as potências europeias, sim, potências, países detentores de tecnologia passam a ser considerados potências e vão entrar em franca disputa e grande concorrência, ao ponto de isso significar para nós pilar da Primeira Guerra Mundial. É o único fator? Não, e quando eu entrar nesse tema eu vou detalhá-lo para você. E o descontentamento dos povos colonizados? Sugiro para você até que assista o Diamante de Sangue, que traz uma perspectiva contemporânea desse descontentamento de povos africanos, tão dilapidados e judiados por esse processo. Uma contrapartida, olha a charge que representa a partilha da China, rica em carvão,
E cada personagem, Inglaterra, Alemanha, Rússia, França ou Japão, representando então aqueles que vão dilapidar o território e o desespero do chinês, contrário à dilapidação de todo o seu patrimônio territorial. E ainda, sugiro para você que contemple as sufragistas, que vai trazer para nós uma discussão muito importante sobre o trabalho feminino nas indústrias e muitos direitos em militância, bem como toda uma crítica muito bem-humorada, trazida por Charlie Chaplin em tempos modernos, no que se refere à questão da luta de classes, a alienação do trabalhador, a vinculação do trabalhador àquele modelo de máquina que limita a sua mão de obra, o seu conhecimento. Olha como o Enem trouxe isso para nós. A segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. A saúde e os processos de trabalho no capitalismo, reflexões da interface da psicodinâmica do trabalho e a sociologia do trabalho. É a obra em que está circunscrito o texto, tá? E de acordo com ele, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionado com a técnica de produção fordista, olha o modelo automobilístico servindo para outras indústrias, que instituiu a divisão e hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Queridos, queridas, muito obrigada. Até logo. Por hoje é só. Em breve voltaremos a nos ver aqui no Goiás Bem no Enem. Tchau, tchau. Valeu demais, professora Fernanda, pela aula. Vira aí, né, galera? A principal característica da primeira Revolução Industrial foi a substituição da manufatura pela maquinofatura. Bom, galera, Goiás Bem no Enem fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Estou indo nessa, bons estudos, um forte abraço e tchau, tchau.